Amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical, diretamente do canal EBD para você. Iremos aprender aqui a lição de número 10, onde fala sobre nossa segurança, ela vem de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o nosso textuário diz o seguinte: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Lucas 12:15. A nossa verdade prática diz o seguinte: não podemos colocar nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, vocês vão nos perdoar um pouco que, devido à correria, eu geralmente gravo esse vídeo, essa aula, no horário mais silencioso. Eu moro numa rua muito barulhenta, mas devido à correria não teve como, então estou gravando no horário que é movimentado. Então, me perdoe que sempre durante a aula você vai ver algum barulho de algum carro passando, alguém falando aí na rua, mas espero que vocês me perdoem. A lição se divide em 3 capítulos. A primeira diz o seguinte: riqueza do céu e riqueza da terra. O segundo, a idolatria ao dinheiro. E o terceiro, vivendo a quietude espiritual em Deus. Então, é uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Meus irmãos, como eu já falei aqui, a lição 10 fala sobre a nossa segurança, ela vem de Deus, certo? Ela vem de Deus. Deus é aquele que traz segurança para a vida do ser humano. Vamos ler aqui segundo a 1 Timóteo, certo? 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, Timóteo 6, 17 diz o seguinte: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Versículo 18 e 19. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, uma lição muito boa aí para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos 3 opositores que querem atrapalhar o nosso bom e pleno relacionamento com o Pai. Qual é? É o diabo, é o nosso primeiro opositor, certo? O diabo. Nós temos aqui que o segundo é a carne, a velha natureza, sempre querendo buscar facilidade e aquilo que é bom para a carne, a concupiscência da carne, tudo que é agradável aos olhos. E o mundo, quando fala de mundo, lembrando que quando a Bíblia fala de mundo, não é o mundo geográfico, não é o mundo geográfico, físico, mas quando a Bíblia se refere ao mundo, o mundo jaz do maligno. O mundo é um opositor de Deus. Quem ama o mundo não ama Deus, né? Aborrece a Deus. Quando fala de mundo, tem a ver com o sistema pecaminoso e mundano que a sociedade adotou de viver. É aquele sistema que é totalmente contrário às leis de Deus, que é totalmente contrário ao amor de Deus. Então, quem ama o mundo, ele aborrece a Deus, ele não ama a Deus. É o que nós vamos ver aqui, nós vamos aprender essa lição. Então, quando se refere ao mundo, não tem a ver com o mundo geográfico, mas com o mundo com o sistema pecaminoso que a sociedade adotou como estilo de vida. Certo? Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui que a grande questão é como o cristão deve se relacionar, certo? Se relacionar com o mundo, certo? Como é que nós devemos nos relacionar com o mundo? Será que nós temos que viver fora do mundo, afastados do mundo, como os monges? Os monges eles vivem afastados do mundo, afastados da tecnologia, em mosteiros, afastados das cidades. Será que Deus quer isso para nós? Será que essas pessoas são mais espirituais por fazerem isso? De forma alguma. Não tem nada a ver. A Bíblia não quer. Deus criou o ser humano para viver. O ser humano é um ser social. Então, quando nós deixamos de viver no meio da sociedade, geralmente
o ser humano vem a desenvolver problemas psicológicos. Por quê? Deus nos criou como um ser social. Como ser social, nós devemos viver em sociedade uns com os outros. Então, por isso que Deus tem a Bíblia, e a Bíblia nos instrui como devemos nos relacionar com o Pai Celestial e também como devemos nos relacionar com o próximo. Então, nós não devemos se afastar do mundo, das pessoas, da sociedade, mas devemos se afastar do mundo pecaminoso, desse sistema, dizer não, não aceito. Então é isso que nós devemos aprender. Vamos ler aqui em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Que diz o seguinte, veja: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, olha aí, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo o que no mundo há, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Versículo 19. Saiu de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Tem a ver com aqueles que se opõem à lei de Cristo, certo? Vamos lá. Então, o relacionamento do cristão com o mundo, qual é? Dizer não ao errado, dizer não à corrupção, dizer não ao adultério, à prostituição, à mentira, dizer não a tudo que nos afastar da presença de Deus. Lembrando que essa lição é muito boa. A presença de Deus na nossa vida tem a ver com segurança. Nós vamos aprender aqui na lição. Eu não vou falar agora, não, eu vou falar no decorrer da aula. A presença de Deus traz segurança. Memorize isso. A presença de Deus traz segurança. Amém? Vamos lá? Então nós vemos aqui, eu botei uma pergunta aqui. É possível o cristão, certo, viver no mundo sem ser afetado por ele? E aí, meus irmãos, o que é que vocês acham? Isso até é bom, geralmente eu gosto de fazer muitas perguntas. Claro que a gente tem que dar aula na escola, na classe, mas eu gosto muito de fazer perguntas. Eu gosto muito de ouvir as opiniões dos alunos, dos irmãos que estão ali conosco ali na classe. É possível o cristão viver no mundo sem ser afetado por ele? O que é que vocês acham? E aí? A resposta é sim. A resposta é sim. Lembrando, quando a Bíblia se refere não ameis o mundo, não está se referindo ao mundo geográfico, mas ao sistema pecaminoso que a sociedade adotou como estilo de vida. Então, se eu me nego a viver como o mundo vive, eu estou me negando a viver nesse sistema pecaminoso que o mundo adotou. Então, é possível o cristão viver no mundo sem ser afetado por ele? A resposta é sim, é possível sim. Quando eu digo não à mentira, quando eu digo não à corrupção, quando eu digo não à prostituição, quando eu digo não à blasfêmia que tem aí, quando eu digo não a essas coisas que vêm nos afastar, a injustiça, a aceitar presentes para levantar falso testemunho contra alguém. Então tudo isso aí, quando eu digo não a essas coisas, eu estou vivendo no mundo, mas não estou sendo afetado por ele. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma fruta, na fruteira lá, se nós colocarmos uma fruta que ela está com mofo, se não cuidar, é interessante o quê? Se não houver uma limpeza, vai afetar todas as outras frutas. Mas se nós limparmos, aquele mofo que é aquela fruta não vai passar para as outras. Às vezes geralmente, às vezes, quando bate essa época de chuva, né, de frio, tudinho assim, geralmente a gente vai pegar uma roupa que a gente nunca mais usou, e às vezes ele está com cheirinho, aquele cheirinho de muito tempo guardado, né? Mas se nós lavarmos essa roupa, acabou. Mas se não cuidar, aquele cheirinho de muito tempo guardado, às vezes, se for uma casa muito úmida, vai mofar. Se não cuidar, vai passar. Mas se nós combatermos aquela sujeira, ela não vai proliferar. Certo? Então é isso. É possível sim.
Quando eu digo não às coisas erradas, não estou permitindo que o mundo me afete, que o mundo venha me contaminar. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Agora veja uma coisa. Para isso acontecer, depende disso aqui, olha. Depende, certo? Do bom relacionamento com quem? Com o Pai. Então depende do bom relacionamento com o Pai. Se eu tenho um bom relacionamento com o meu Pai, que Pai é esse? O Pai Celestial, o Deus Criador. Lembrando que eu falei na aula passada que um bom relacionamento depende de uma boa comunicação. É impossível ter um bom relacionamento com alguém se eu não tenho uma boa comunicação, certo? Então, para eu ter um bom relacionamento com o meu Pai Celestial, eu tenho que ter uma boa comunicação. E como é que eu posso me comunicar com Deus? Orando. Como é que eu posso me comunicar com Deus? Me dirigindo a Ele, pedindo orientação, louvando, praticando atos de justiça. Então tudo isso é um ato de comunicação e de louvor a Deus. Então, para eu não ser contaminado pelo mundo, certo? Para eu não ser contaminado pelo mundo, eu tenho que ter um bom relacionamento com o Pai, certo? Se eu tiver um bom relacionamento com o Pai, eu não vou ser afetado pelo mundo, certo? Então tem essa dependência de termos um bom relacionamento com o Pai, certo? Olha, eu estava vendo essas mensagens aí, umas mensagens disso aí, eu estava vendo uma mensagem que foi dita pelo pregador, né, o pastor Billy Graham, né, isso? E ele falou uma mensagem que era muito interessante. Diz assim o seguinte, olha, não tem problema, certo? O homem ou a mulher, certo? Possuir o quê? Riquezas. Não tem problema nenhum da Bíblia, não tem problema nenhum de o homem ou a mulher, desde que de forma honesta, possuir riquezas. Não tem problema nenhum. O problema, olha aqui, olha. O problema, certo? O problema, aqui é um A. O problema é a riqueza possuir quem? O homem ou a mulher. Então o problema não é o homem ou a mulher possuir riquezas. O problema é a riqueza possuir o homem e a mulher. Quando a riqueza me possui, então eu vou viver em prol dela. Eu vou fazer de forma egoísta para que ela possa aumentar, passando por cima dos outros, não respeitando ninguém. Eu tenho que enriquecer de forma rápida. É como se fosse ou eu enriqueço ou eu morro. Então é isso. O problema é a riqueza possuir o nosso coração, o nosso ser, o nosso íntimo. Esse é o grande problema. Ou seja, não é preciso, certo? Nós morarmos em mosteiro. Foi o que eu falei aqui. Não é preciso. A Bíblia diz que um homem chamado Noé, certo? Um homem chamado Noé, ele vivia no meio da sociedade naquela época. Até que Deus falou com ele para ele construir uma arca. Mas a Bíblia diz que Noé era justo e que andava com quem? Com Deus. Então Noé, ele era justo e andava com Deus. José, Gênesis 50, 24 e 25. A Bíblia diz que José era um homem temente a Deus. Era um homem que amava a Deus. Mesmo sendo injustiçado, ele não permitiu que essa injustiça viesse corroborar o seu bom relacionamento com Deus. Mas José era um homem temente a Deus. Nós podemos ver aqui outro exemplo. Daniel, olha aí. Daniel foi levado cativo para uma sociedade, para a Babilônia, certo? Onde foi ali, devido à sua obediência a Deus, ele teve êxito e sucesso diante da Babilônia ali e foi colocado num grande cargo. Mas nós vemos aqui que Daniel, ele era um homem temente a Deus, ele sempre recorria a Deus em oração, era um homem justo, verdadeiro, que praticava justiça. Então nós vemos aqui que não precisava de Noé, não precisou para Daniel, nem para José, nem para tantos outros e outras, e morar em mosteiro para ser santos. A santidade não depende... Santo significa ser separado, mas ser separado do sistema pecaminoso do mundo, não das pessoas. Porque se nós nos separarmos das pessoas, a quem nós iremos pregar? Já que a Bíblia diz que o mundo jaz de maligno,
e a palavra de Deus deve ser anunciada. Mas se nós separarmos e distanciarmos das pessoas, como é que nós podemos dar um exemplo ou até ganhar essa pessoa para Cristo? Então tem tudo isso aí. Vamos lá. Ou seja, quem busca, olha aqui, olha, quem busca, como eu li aqui em 1 João 2,15, não ameis o mundo, certo? Quem ama o mundo, certo? E a Deus, jamais, olha aí, jamais, quem ama a Deus e ama o mundo ao mesmo tempo, jamais terá o quê? Sucesso, jamais terá êxito. Porque não se ama a Deus e ao mundo, ou ama um ou ama o outro. Vamos ler aqui Tiago 4,4. Vamos ler aqui Tiago, livro de Tiago, certo? Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Que Deus possa nos ajudar para que possamos ser humildes, certo? Vamos lá. Então, não podemos amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, certo? Eu li aqui a lição, e a lição, esse versículo fala sobre adúlteros e adúlteras, né? Nós vemos aqui que no grego, esse termo grego adúltero, ele vem desse termo aqui, olha. Moichos. Se eu não me engano, também a palavra adúltero ela também vem de outra raiz no grego também. Mas aí a lição tratou dessa expressão aqui, moichos, que é adúltero, não no sentido de, quando foi referido aqui por Tiago, não no sentido de adúltero de um homem ou de uma mulher adulterar um com o outro, mas tem a ver, essa expressão aqui tem a ver com isso aqui, olha, Deus, quando Deus firmou uma aliança, certo? Uma aliança com Israel, certo? Então Deus, ele se tratou, certo? Como um esposo. E Israel, certo? Como esposa. Quando, vocês podem ver lá em Isaías capítulo 54, versículo do 1 ao 6. Quando Israel se conectava com outros deuses pagãos, ali da cananeus e outras religiões, ele cometia o quê? Adultério, certo? Vocês também podem ler lá em Jeremias capítulo 3, versículo 2. Então, quando Israel, nesse relacionamento aqui, quando Deus fez uma aliança com Israel, Deus ele deu um exemplo assim, olha, dizendo que era o esposo e Israel, a nação de Israel, era como se fosse uma esposa. E toda vez que eles se conectavam, os israelitas, com outros deuses, eles cometiam o quê? Adultério. Porque a idolatria também é tida como um adultério. Então esse termo aqui, mochos, mais tem a ver com esse tipo de adultério, que tem a ver com o adultério religioso, que é a adoração a outros deuses. Vamos ler aqui Jeremias capítulo 3. Jeremias capítulo 3, versículo 2. Certo? Então Jeremias capítulo 3, versículo 2. Não é isso? 2. Levanta os olhos aos altos e vê, onde não te prostituístes. Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim manchastes a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Se você for nesse capítulo aí, você vai ver que ele se refere à idolatria de Israel para com outros deuses, né? Se afastando do Deus criador, do Deus verdadeiro, certo? Então, a idolatria, nós podemos ver aqui que esse mochos, que significa adultério, tem também a ver com o adultério religioso, que era quando Israel ele se prostrava e adorava outros deuses. Então, a idolatria também é um tipo de adultério, certo? Vamos lá. Ou seja, a quebra dessa aliança com Deus, certo? Eu botei até aqui, olha, a quebra dessa aliança envolve o desejo pelas coisas mundanas. E coisas mundanas têm a ver com ganância, certo? Então, coisas mundanas têm a ver com
ganância. Ganância que é uma coisa que vai nos corroendo por dentro. Então devemos evitar. Olha aí, agora veja o que a lição diz. Olha, é impossível. Não há, certo? Não há conciliação entre Deus e o mundo. Não há conciliação entre Deus e o mundo. Lembrando que o mundo, vou botar aqui, olha, o mundo tem a ver com o sistema. Sistema pecaminoso, certo? Então era o sistema pecaminoso que a sociedade adotou como estilo de vida. Nós podemos ir lá em 1 João 2,19, nós já lemos. Então não há conciliação entre Deus e o mundo, certo? Não há conciliação entre a luz com as trevas, certo? Nós vemos aqui que não há conciliação entre o caminho estreito com o caminho largo. A Bíblia diz que o caminho grande, largo e grande é o caminho que leva à perdição, mas o caminho que leva à salvação é estreito, né? Tem a ver com dificuldade. Jesus está dizendo assim, olha, se vocês quiserem herdar o reino dos céus, vocês vão ter que deixar de lado esse sistema pecaminoso mundano. Então deixar tudo aquilo que tem a ver com facilidade, então nós temos que deixar essas coisas de lado. Então o caminho estreito não tem conciliação com o largo, certo? Ou seja, nós aqui temos que ter o quê? Uma escolha. Nós temos que ter uma escolha. Ou nós seguimos a Deus e deixamos o mundo, ou nós seguimos o mundo e deixamos a Deus. Então nós temos que ter a diferença entre tesouros celestiais e tesouro mundano, certo? Jesus nos exorta a buscarmos o tesouro que nem a traça corrói, nem o ladrão rouba, que tem a ver com o tesouro celestial, com galardão, com recompensa, glória a Deus. Então nós podemos ver aqui, a Bíblia diz o quê? Aquele que for limpo, que limpe-se mais. Devemos seguir a quem? A Deus. Mas a Bíblia também diz, quem for sujo, que se suje mais. Então, é uma escolha que nós devemos tomar. Quem tem que tomar essa escolha sou eu. Deus não vai tomar essa escolha por mim nem por você. É eu e você que devemos tomar essa escolha. Ou iremos seguir a Deus, ou iremos seguir ao mundo. Devemos ter essa... Vamos ler aqui Mateus 6,24. Está até na lição. Né? Mateus 6,24. Diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, meus irmãos, vou parar por aqui. Paz do Senhor Jesus Cristo. Queria pedir perdão a vocês um pouco pelo barulho da rua. Eu não tive tempo de gravar esse vídeo num horário mais silencioso. Devido à correria, às vezes a gente chega cansado. Mas obrigado por tudo e espero que vocês me perdoem. Paz do Senhor, e já iremos iniciar a parte 2 desse vídeo. Amigos, agora meus amigos e irmãos, voltando agora na continuação da lição número 10, adulto, nós vemos aqui que do grego, essa expressão aqui é do grego tesauros ou tesouros. Tesauros significa coisas boas, certo? Coisas boas e preciosas que são o quê? Guardadas, certo? Que são guardadas. Ou ainda pode significar um depósito de tesouros. Então, vem dessa raiz aqui grega, né? Tesauros significa boas, coisas boas que nós devemos, que nós guardamos. Coisas boas, coisas preciosas, certo? E que coisas boas que nós podemos guardar? A palavra de Deus, né? As coisas boas, a justiça, a verdade, tudo isso nós guardamos. Nós teremos o que? Uma boa, como é que eu posso dizer? Um bom estoque, né? Uma boa reserva. Essa é a palavra que eu queria dizer, reserva. Nós precisamos de reserva, certo? Nós precisamos de reserva. Vamos lá. Me perdoe pelo barulho, como eu já falei, não consegui gravar esse vídeo num momento mais silencioso. Devido às correrias, aí consegui só gravar agora. Então vocês me perdoem pelo barulho, certo? Vamos lá. Então devemos atentar para a atitude, certo? Que atitude é essa? Devemos atentar para a atitude. A atitude de um cristão é diferente da atitude de uma pessoa mundana.
A atitude de uma pessoa temente a Deus é diferente de uma pessoa que não teme a Deus, certo? Então devemos optar para a atitude. E a atitude das pessoas vai mostrar o seu verdadeiro caráter, certo? Então nós vemos aqui por quê? Nós vemos aqui que os materialistas, certo? Os materialistas, eles visam, certo? Somente os tesouros terrenos. Certo? Que tesouros terrenos são esses? Dinheiro, casa, carros, posição social, cargos, cultura, trabalho, tudo isso é bom. É ou não é? Tudo isso é bom. Porém, os materialistas, cadê? Os materialistas, certo? Eles amam os bens materiais, certo? Então eles vivem somente para isso, certo? Então, os materialistas, certo? Eles amam os bens materiais e vivem só para isso. Porém, tudo isso aqui é bom. E Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Porém, nós, como cidadão dos céus, certo? Nós devemos visar os tesouros celestiais e não somente os tesouros terrenos, certo? Nós que somos cidadãos dos céus devemos visar, ter a visão dos tesouros celestiais. Amém, meus irmãos? Então nós devemos ter essa cultura, esse hábito, né, de buscar os tesouros celestiais. Vamos ler aqui Efésios 2, certo? Então, livro de Efésios, capítulo 2. Vamos ler aqui Efésios, capítulo 2. Efésios 2, 8. Diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 8 ao 9. Olha aqui. Então, os materialistas, eles visam que a salvação é pelas obras. É ter dinheiro, aí eu posso dar dinheiro para alguém. É ter casa, é ter posição social, é ter carro, ter cultura, ter trabalho e ajudar o próximo. Lembrando que a obra ela é um fruto da fé. Mas a obra sem fé é uma obra morta. E a fé também sem obras também. Então é uma conciliação que deve ter a fé e as obras. Porém a salvação não é pelas obras, mas sim pela fé em Deus. Então nós, cidadãos dos céus, devemos atentar para os tesouros celestiais. Para os tesouros materiais, a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Que demais coisas são essas? Dinheiro, casa, carro, posição social, cargo, cultura, trabalho. Tudo aquilo que for aprovado por Deus virá para nós. Deus vai permitir que essas bênçãos que venham louvar a Deus mais ainda na nossa vida, venham nos seguir, certo? Ou seja, a Bíblia diz que os ricos, certo? Os ricos que têm condições devem ajudar quem? Os pobres, os necessitados, aqueles que necessitam de algo. Vamos ler Gênesis capítulo 31, livro de Gênesis capítulo 31. Gênesis capítulo 31, versículo 16, diz o seguinte, olha, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso Pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então, aqui, nós vemos aqui, isso era as filhas de Labão reconhecendo que a riqueza era vem de Deus, né? Que a riqueza que o pai dela tinha ela é dada por Deus, independente da crença, tudo vem de Deus. Então tudo é permissão de Deus. Ainda que a pessoa não acredite em Deus, ele só vai ter alguma coisa se Deus permitir. Então, que nós possamos principalmente buscar as coisas celestiais e as demais coisas. Que demais coisas são essas? Aquilo que nós precisamos, de dinheiro para sustentar a nossa família, de uma casa para morar, de um carro para se locomover, de um bom emprego, certo? Então, ou Deus levantar alguém para estar em alguma liderança, ou na igreja,
ou na política, para que seja um homem ou uma mulher temente a Deus fazendo a justiça ali, certo? Num bom trabalho, então tem a ver com tudo isso. Vamos ler 1 Reis, certo? 1 Reis, capítulo... 1 Reis, capítulo 10, versículo 23, que diz o seguinte. Versículo 23. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Veja que Salomão, ele já era rico porque ele era rei e herdou a riqueza do reino do pai dele, Davi. Mas nós vemos aqui que Deus aumentou a riqueza de Salomão. E assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Então tudo vem de Deus. Vamos ler também 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 29, certo? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Diz assim, olha. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, os filhos dos Coatitas e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abide, e a primeira... Eita, eu estava lendo 2 Crônicas, ó. É 1 Crônicas. 1 Crônicas, eu estava lendo 2 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Diz assim, olha. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força. Veja que versículo, medite nesse versículo, veja, olha. E riquezas e glória. Quem é que dá riquezas e quem é que honra o ser humano? Deus, certo? Vem de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Então nós vemos aqui que o escritor está dizendo, olha, tudo vem de Deus, o engrandecer, as riquezas, certo? O poder, o dar força, tudo vem de Deus. Se tudo vem de Deus, nós temos que agradar a Deus, certo? E como é que podemos agradar a Deus? Praticando a justiça, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, veja que a gente leu esse versículo aqui, certo? Que diz que as riquezas vêm do alto. Nós lemos desse versículo. Vocês lembram de Abraão, certo? Tanto Abraão como Jó, eles eram o quê? Fazendeiros, certo? Eles eram fazendeiros. Tinham muitas posses, muitos animais, muitos funcionários, e mesmo assim Deus não deixou de abençoar eles. Então por quê? Porque eles eram homens tementes a Deus, mas eram homens ricos, fazendeiros, criadores de animais, tinham muitos funcionários, e Deus abençoou eles grandemente, certo? Ou seja, a Bíblia diz que a candeia do corpo são o quê? Os olhos. Ou seja, os nossos olhos, ele mostra a nossa intenção do coração, certo? Então veja que interessante, a candeia do corpo é os olhos. Se os nossos olhos forem de luz, todo o nosso corpo será de luz. Porém, se os nossos olhos forem trevas, a Bíblia diz que quão grande e intensas trevas estão essa pessoa. Então nós vemos aqui que ou seja, os olhos, ele mostra a intenção do que? Do coração, certo? Por que eu estou dizendo isso? Uma pessoa que tem um coração altivo, que tem um coração orgulhoso, que tem um coração que ama as riquezas, certo? Ele vai olhar o quê? Para as riquezas. Ele vai atentar o quê? Para as riquezas, certo? Porém, quem é temente a Deus, claro que tem essas necessidades, mas vai mostrar outro tipo de intenção, certo? Que intenção é essa? Olha aí. Que intenção é essa que vai mostrar aqui? Os olhos de uma pessoa que tem um coração cheio de ternura, de graça, de paz, de amor com Deus, a visão, os olhos dessa pessoa vai estar aqui, olha. Nos tesouros celestiais. E não nos tesouros terrenos, certo? Então nós podemos ver tudo isso aqui. Vamos ler livro de Salmo 24,
Salmo 24. Salmo 24, versículo 1. 24 primeiro diz o seguinte, olha. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo pertence a Deus, certo? 1 Samuel, vamos ler aqui 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor. Olha aqui, os olhos, eles mostram a intenção de quem? Do coração. Ana estava orando a Deus, certo? O meu coração exulta em quem? No Senhor. O meu poder será exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Isso era o cântico de Ana. Então, o meu coração, o quê? Exulta. O meu coração exulta em quem? No Senhor. Olha aqui. Vamos ler também Mateus 6,21, que está na lição. Né? Mateus 6,21. Nós vemos aqui, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, por isso que eu disse que os olhos, a lição ela mostra que os nossos olhos mostram a nossa verdadeira intenção. Se os nossos olhos estiverem fitados nos tesouros terrenos, então nosso coração vai estar o quê? Olha, ligado nos tesouros terrenos, nas riquezas. Vou dar um exemplo aqui. Você já viu caminhão de mudança em porta de cemitério? E nem nunca vai ver, porque dessa vida nós não levamos nada. Mas tem pessoas que têm o mesmo pensamento que os faraós. Vamos lá. Na cultura egípcia, os faraós, quando eles eram enterrados, eles faziam grandes... a pirâmide, né, que era um tipo de catacumba, né, que era para enterrar os seus corpos ali. Tinha os vales dos reis, que era onde eles colocavam os corpos deles também, eram enterrados. E era enterrado com grande quantidade de ouro, de pedras preciosas, porque eles acreditavam que no pós-vida eles iriam precisar de tudo isso. Mas dessa vida não levamos nada, certo? Então nós devemos ter esse pensamento voltado para Deus, que devemos sempre estar resguardado o nosso coração, não nos tesouros terrenos, mas nos tesouros celestiais. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Jesus ele queria dizer o seguinte, resumindo tudo, o que é que Jesus queria aqui dizer? Que nós devemos ter cuidado, olha aqui, olha, que nós devemos ter cuidado com aquilo que é o quê? Que amamos, certo? Ou seja, uma expressão, uma frase de Lutero. Lutero dizia o seguinte, que o Deus do ser humano é aquilo que ele ama, certo? E realmente, por um lado, o Deus do ser humano é aquilo que ele ama. Se ele ama o dinheiro, o Deus dele será o dinheiro. Se ele ama a Deus, se ele ou ela ama a palavra de Deus, então o Deus dessa pessoa será o quê? O Deus Criador, certo? Então nós vemos aqui que é uma verdade, é realmente uma afirmação de Lutero. Então nós temos que trabalhar, ter bens de forma honesta, porém ter bens de forma honesta, Deus não, lembrando o seguinte, Deus não está, Jesus quando falou esse sermão aqui, ele não estava combatendo o cristão de ter bens materiais, mas de trabalhar e ter bens de forma honesta, certo? É louvável diante de Deus. Perdas, ganhos, faz parte da vida. Durante nossa vida nós iremos ter muitos ganhos e também muitas perdas, faz parte da vida. Mas quem tem o seu coração, olha aí, quem tem o seu coração voltado para os bens materiais, terá o resguardo e a bênção de quem? De Deus. Porém, aqueles que têm o seu coração voltado para os tesouros terrenos, qualquer perda, olha aqui, qualquer perda, misericórdia. Eu vi um vídeo uma vez, se eu não me engano, foi na Grande Depressão, ali em 1929, né, ali nos Estados Unidos, onde foi uma grande... o país afundou, né, ali numa grande crise econômica.
e muitos empresários, alguns empresários vieram tirar a própria vida porque tiveram perdas gigantescas, perdas financeiras. E eu não vou ser hipócrita aqui, meus irmãos, e dizer que, então eu sou crente, se eu tiver alguma perda financeira, eu não vou me importar. Claro que a gente se importa, porque perda não é bom para ninguém, certo? Já está dizendo aqui, olha, perda é algo tirado de nós. Então, perda não é bom para ninguém. Porém, se nós tivermos perdas, seja pouca, seja muita, se nós tivermos um coração voltado para Deus, certo? Voltado para Deus, certo? Voltado para Deus, Deus ele vai dar o escape, Deus vai dar o consolo. Porém, se nosso coração estiver voltado para os bens terrenos, somente para os bens terrenos, quando essa pessoa tiver perda, não vai ter o consolo de Deus, porque deixou Deus de lado e se apegou o quê? Aos bens materiais. Mas que nós possamos ter sempre o coração voltado para o Deus, e com perdas e ganhos Deus vai nos dar consolo, Deus vai dar escape, Deus vai dar bênção, porque a bênção de Deus enriquece o ser humano, tanto espiritualmente como também materialmente, financeiramente, certo? Mas o principal é o espiritual, porque em pouco mais de uma geração a gente deixa de viver. A vida passa num estralar de dedo, certo? Mateus 6,24 fala sobre Mamon, certo? Fala sobre Mamon. Ele vem de um termo aramaico que significa riqueza, dinheiro, opulência, possessões, propriedade e dinheiro, certo? Jesus disse, olha, não podeis amar a Deus e a Mamon. Então Mamon se refere às riquezas, ao dinheiro. Então se eu amo o dinheiro, se eu amo a riqueza, eu não posso amar Deus também. Porque ou eu amo um ou eu amo o outro, certo? Então Mamon é considerado um deus pagão, certo? Um deus pagão, certo? Então nós vemos aqui, de uma forma geral para nós entendermos, Jesus ele falou quando o assunto é riqueza, devemos ter o que? Prudência, certo? Então, o que Jesus queria dizer de uma forma mais resumida, quando o assunto é riqueza, nós precisamos ter prudência. Devemos ter prudência. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar a parte 3 desse vídeo. Paz do Senhor. Vamos agora para finalizar essa lição de número 10, onde o título A Nossa Segurança ela vem de Deus. Nós vemos aqui que o homem, como eu já falei aqui, eu citei aqui na primeira parte do vídeo, acho que na primeira e na segunda parte, que o homem e a mulher devem, certo, ter o coração voltado para Deus, certo? Então, o homem e a mulher devem ter o seu coração voltado para Deus, certo? E nós já lemos aqui que a prosperidade, só para recapitular, a prosperidade ela vem de quem? De Deus. Então, a prosperidade do cristão, até de quem não acredita em Deus, porque Deus permite tudo. Então a prosperidade ela vem de Deus, então devemos buscar a Deus. Agora veja o interessante, a lição diz o seguinte, olha, nossa segurança ela vem de Deus. Claro que aqui a segurança, essa lição fala mais não do lado de livramento, mas de bens materiais, de casa, de trabalho, tudinho, mais nesse sentido. Então nós vemos aqui, mas veja o interessante, olha aqui, olha. Carro blindado. Você sabe quanto custa para blindar um carro? A gente vive num país que é um violento, tudinho. E creio que se muitos tivessem condições, blindaria um carro, né? Compraria um carro e blindaria o carro, porque traria mais segurança. Mas vamos lá. Quanto custa blindar um carro? A partir de 50 mil. Então, para blindar um carro, você vai pelo menos gastar em torno de 45, pelo menos 50 mil reais para blindar um carro. Aí eu faço a pergunta, e quanto custa para blindar uma vida? Para blindar
uma família, uma casa. Blindar um carro, você vai ter que comprar o carro e blindar o carro. Que os valores vão aí, os valores iniciais de 50 mil para blindar o carro. Ah, mas fulano mora num condomínio, que é 24 horas de segurança, cama para tudo que é lado. É bom, para quem tem condições é bom. Mas quanto custa blindar uma vida? Uma pergunta que você deve fazer na sua classe. Já que a lição diz que nossa segurança ela vem de Deus. Quanto custa blindar uma vida? O preço foi pago lá na cruz. O que nós temos que fazer agora é crer. Nós devemos crer no Filho de Deus. A Bíblia diz que, meus irmãos, que a segurança ela vem de Deus, que a bênção, eu falei aqui na primeira parte do vídeo, que a presença de Deus na nossa vida, na minha e na tua vida, ela traz segurança, glória a Deus. Ela traz segurança na área espiritual, na área econômica, glória a Deus. A presença de Deus ela traz segurança para nós. A Bíblia diz que Paulo ele foi preso por estar ali pregando o Evangelho e estava sendo levado para Roma. Se eu não me engano, Atos capítulo 27. E quando ele estava sendo levado para Roma em um navio, ali no mar Mediterrâneo, nós vemos ali que o navio foi pego por uma tempestade chamada Euraquilão, que era a tempestade e eles deram esse nome na época. E o navio estava com, se eu não me engano, era 270 pessoas, se eu não me engano, era 230, não lembro agora de cabeça. Então nós vemos aqui que a maioria era todos presidiários, até Paulo, só que Paulo não tinha cometido nenhum crime, né? Ele foi preso por perseguição ali dos religiosos. Mas um navio naquela época, certo? Um navio naquela época, pego por uma tempestade, por um tufão, por um furacão ali no mar Mediterrâneo, com certeza iria afundar e todos iriam morrer. Porque Paulo estaria ali, posso assim dizer, no pior lugar do mundo que poderia estar naquele momento, que era no meio do navio, no meio do oceano, enfrentando uma tempestade, uma grande tempestade chamada Euraquilão. Mas a Bíblia diz, como eu já falei aqui na primeira parte, e a Bíblia também nos fala, que a presença de Deus é que traz segurança. Então tinha um homem ali naquele navio, um único homem chamado Paulo, cuja a presença de Deus, cujo Deus era com ele. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo falar com Paulo e disse que nenhuma alma daquele navio se perderia, se morreria. Então, por ter uma pessoa ali temente a Deus, Deus salvou ali todo o navio afundou. Se você for ler a história, depois vocês possam ler ali o capítulo 27 ali de Atos dos Apóstolos, você possa ler ali e você vai ver que Deus salva todos. Mas nós vemos aqui, o navio afundou, mas ninguém morreu. Por quê? Porque a presença de Deus é a real segurança. Você pode morar num condomínio de segurança máxima, você pode ter um carro blindado, o melhor carro, uma melhor blindagem, porém, se a presença de Deus não estiver na sua vida ainda está correndo risco. Só que você pode morar no meio da favela, você pode morar no lugar mais violento do mundo, você pode morar em qualquer canto desse planeta Terra. Se a presença de Deus estiver na sua vida, você vai estar em segurança. Amém, meus irmãos? Então memorize isso. A presença de Deus é que traz segurança. Glória a Deus. A verdadeira segurança. Não estou dizendo que se você tem condições de morar no condomínio, é bom. Se você tem condições de blindar um carro, é bom. Mas principalmente devemos buscar o quê? Crer em quem? Em Deus, certo? Crer em Deus. Que Ele é o Senhor que traz segurança para a minha e para a tua vida, para a minha casa, para a sua família, para todos. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Nós vimos aqui que a lição falou sobre Deus e falou sobre Mamon, que nós não podemos amar Deus e a Mamon. Ou iremos amar as riquezas, ou iremos amar a Deus. Certo? Nós vemos aqui que Judas amava o quê? As riquezas, por isso que ele traiu Jesus.
Ele amava as riquezas. Ou seja, olha aqui, a lealdade não pode ser dividida, certo? Então, a lealdade ela não pode ser dividida. Ou ela vai estar de um lado ou vai estar do outro. Vamos ler aqui Josué, livro de Josué. Josué capítulo 24, certo? Josué capítulo 24, versículo 15, diz o seguinte, olha que interessante. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Jordão do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Então, olha aí, a lealdade não pode ser dividida, certo? Olha aqui, a gente falou aqui, mas só para recapitular. Características de quem serve a Deus. Qual é a característica de quem serve a Deus? É piedoso, é misericordioso, é verdadeiro, é justo, é sincero, é leal, é verdadeiro. Característica de quem ama a mamon ou ao dinheiro. É perverso, é egoísta, é orgulhoso, passa por cima dos outros, não tem misericórdia, não é piedoso, não ajuda o próximo. Então são características distintas. Aí você pode perguntar na sua classe para os alunos, olha, eu quero que vocês falem sobre características de quem ama a Deus, características de quem amam as riquezas, o dinheiro, certo? Então o cristão deve ter em mente que nós devemos ter um coração voltado para Deus. Vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo 8, certo? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, diz o seguinte: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia, certo? Então, devemos se apegar a Deus. Provérbios 3:9, vamos ler aqui, Provérbios 3:9 diz o seguinte: Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias e toda a tua renda. Olha aí, certo? Nós vamos ver aqui. Olha aqui, veja, preste atenção no que eu vou dizer agora. Vou repetir Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de tua renda. Aí eu coloquei essa palavrinha aqui, olha. Plantação. Eu estava conversando com um irmão, certo? E esse irmão disse o seguinte, olha, que teve um irmão aqui, eu estava conversando com ele, que ele tem uma plantação de goiaba, certo? E ele é cristão. E ele fez um voto com Deus, certo? Ele fez um voto com Deus que se Deus abençoasse ele também ele cumpriria esse voto. E o que é que aconteceu? Ele tem plantação de pés de goiaba. E ele pediu a Deus e fez um voto com Deus, olha, que Deus abençoasse ele, o plantio dele. E, glória a Deus, os pés de goiaba, que era da plantação dele, deu tanta goiaba que ele teve que pegar, os pés de goiaba crescem, né? E quando está carregado, os galhos vai tombando, né? Ele teve que cortar algumas estacas e colocar ali nos galhos para segurar os galhos da goiabeira, porque senão eles iam se quebrar de tão carregado que estava os pés de goiaba. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer uma aliança com Deus. E Deus ele está de ouvidos abertos para ouvir o meu e o teu clamor. Faça um voto com Deus. E se fizer um voto com Deus, cumpra. Certo? Nós devemos cumprir o nosso voto com Deus. Se ainda tem o receio de fazer um voto com Deus e não cumprir, vá contando, né, os seus sucessos, as suas vitórias e as frustrações para Deus. E Deus ele vai dar o resgate, Deus vai dar a sabedoria para vencermos, né, as coisas, os leões de cada dia. Então vejam o interessante, esse irmão fez um voto, Deus abençoou ele no plantio dele, certo? Vamos ler aqui Salmo 62. Salmo 62, versículo 10. Salmo 62, versículo 10.
Diz o seguinte: não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Olha aí. Então nós não... As riquezas... Olha aqui, esse versículo aqui tem a ver com essa passagem aqui. Olha, veja. As riquezas só nos corrompem quando colocamos nossa segurança nelas. Mas em Salmos, como foi lido aqui, olha... Não confieis na opressão, nem vos desvaneceis na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Então fala aqui de coração. Não devemos pôr nela, nas riquezas, o nosso coração. Certo? Olha aqui. Quem ama o dinheiro, certo, se afasta de Deus. Certo? Dominado pelo egoísmo, pela inveja, é a pessoa que ama o dinheiro. Depois vocês podem ler o rico insensato, a parábola do rico insensato, vai em Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21. Certo? Depois Provérbios, vamos ler Provérbios 10. Provérbios 10, capítulo 10, versículo 22. Diz o seguinte, olha aí. A bênção do Senhor é quem enriquece, e ela não acrescenta dores. Olha aí, vou repetir, 10:22. A bênção do Senhor é quem enriquece, e ela não acrescenta dores. Amém, meus irmãos? Então, olha aqui, para finalizar, a lição fala também sobre ansiedade. Ansiedade, muitas pessoas sofrem de ansiedade, certo? Então, que é aquele sempre ficar pensando em alguma coisa, sempre que vai dar alguma coisa errada, tudinho, recorra a Deus, que Deus vai curar você desse mal, certo? E também nada impede nós buscarmos os médicos, certo? Tomarmos algum remédio se assim for necessário, mas primeiramente Deus, certo? Então o rico, certo, com medo de perder o que tem, muitas vezes o rico fica ansioso, com muita ansiedade, com medo de perder o que tem, certo? E o pobre, muitas vezes fica muito ansioso por saber o que terá amanhã, o que vai vestir amanhã, o que vai poder comprar amanhã, o que vai poder vestir amanhã, o que vai ser do amanhã, mas o amanhã a Deus pertence. Amém, meus irmãos? E que então nós possamos ser fiéis a Deus segundo a sua palavra, e Deus vai nos abençoar. Então, paz do Senhor Jesus Cristo, obrigado por tudo, e que Deus possa te abençoar grandemente. Obrigado por tudo, obrigado por ter se inscrito no canal, obrigado por ter assistido essas aulas, e que Deus possa te abençoar para que você possa sempre tomar as decisões corretas. Paz do Senhor e até a próxima lição.